A Alessandra está entrando também. Nós vamos ler, abrindo o nosso estudo da ação, da orientação para a ação evangelizadora espírita da infância. Nós vamos fazer a leitura inicial, Humanidade Real, capítulo 127 do livro Fonte Viva. Eis o homem. Pilatos, João 19, 5. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Deixa sua companheira entrar aí. Vou pedir para Maria Elisa fazer para a gente a nossa oração. Então, meus irmãos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade nesse estudo tão importante para todos nós que trabalhamos e estamos envolvidos com o trabalho da evangelização. Seja evangelização de bebês, de crianças, de jovens, de família, toda essa gama de trabalho que é tão importante, como vemos a cada dia, nas nossas casas, nos nossos grupos, o quanto as pessoas estão precisando desse momento de interiorização, de voltar para si, começar a pensar no seu aprimoramento espiritual e toda essa oportunidade que a gente trabalhando pode oferecer para que as pessoas tenham esse aprimoramento, né? Então, vamos mais uma vez abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos para todas as lições que vamos ouvir agora da Marta, da Adaísa, de todos os companheiros que estão aqui nessa sala. Permaneça conosco, Senhor, nesse momento e sempre, que assim seja, graças a Deus. Como sempre, né, gente, é uma alegria estarmos aqui para esse estudo, para essa troca de ideias, como disse a Maria Elisa na oração, né, sobre um assunto tão importante como é a evangelização em nossas casas espíritas. Então, que a gente tenha uma noite bastante proveitosa. Passamos agora para a Marta, para fazer o nosso estudo. Todos sejam bem-vindas. Não tem nome, bem-vindas. Boa noite. Bom estarmos aqui de novo para o nosso estudo,
né? Nós estamos no item D.4, né, que está falando da qualidade organizacional. No impresso é a página 79 e no PDF é a página 57. Né? Então, o item D.4 vai falar para a gente da integração das diferentes áreas e atividades no centro espírita. Na verdade, né, nós já andamos falando até sobre isso, então eu acredito até que esse item a gente deve passar por ele um pouco mais rápido, porque a gente já andou falando sobre isso durante os nossos encontros. Então, tem logo no início aqui uma frase muito bonita do Dr. Bezerra de Menezes, né, que ele fala que uma instituição espírita representa uma equipe de Jesus em ação e, como tal, deverá concretizar seus sublimes programas de iluminação das almas, dedicando-se com todo o empenho à evangelização da infância e da mocidade. Muito bonita essa definição, né, da instituição espírita como essa equipe de Jesus em ação. Achei muito bonito isso daqui. E aí, dentro disso, né, como esses trabalhadores do Cristo, né, nós precisamos realmente, através da nossa ação no bem, através da nossa ação na evangelização, ajudar o Cristo nesse programa de iluminação das almas, né, dedicando-nos com todo o empenho à evangelização da infância e da mocidade. É muito bonita mesmo essa frase, muito profunda, né, e muito verdadeira também, porque a gente precisa realmente se sentir esse representante, né, membro dessa equipe de Jesus no nosso trabalho, na nossa casa espírita, né? E isso nos ajuda muito a enfrentar os desafios que as tarefas nos trazem também, porque nós somos seres humanos imperfeitos lidando com outros seres humanos que são também imperfeitos como nós. Então, a gente se colocar como membro dessa equipe de Jesus e que o nosso trabalho é para o Cristo, do Cristo, nos ajuda muito a enfrentar os obstáculos que, porventura, possam aparecer na nossa caminhada de trabalho. Então, aqui no segundo parágrafo, né, a equipe coloca que esse trabalho, né, que esse trabalho é uma ação conjunta e integrada. E a gente já andou falando sobre isso aqui. E aí, mais abaixo, vai colocar em relação à própria evangelização, no primeiro, segundo, no quarto parágrafo, né, a questão da complementação que uma equipe faz em relação à outra. Então, cita aqui, por exemplo, atendimento espiritual. Até alguém já trouxe algum exemplo desse tipo aqui nos nossos encontros, né? Então, as equipes têm que estar realmente bem sintonizadas, bem unidas e todas no mesmo propósito para que um possa ajudar ao outro. Então, traz o exemplo aqui, né, que a questão do atendimento espiritual, que pode realizar uma ação complementar à tarefa da evangelização, a oferecer o acolhimento, o passe, o diálogo fraterno, né, a solicitação e orientação para o evangelho no lar. Então, a gente vê como que nós temos que estar todos antenados no mesmo propósito, e como nós já falamos aqui no outro encontro, como nós precisamos ter esse conhecimento da estrutura de casa espírita, né? Inclusive recomendando a leitura do Orientação ao Centro Espírita, que dá para a gente essa visão, né, da estrutural de uma casa espírita, com algumas pequenas diferenças aqui e acolá, mas no fundo a estrutura é basicamente a mesma. Até para que a gente saiba, quando a gente perceber alguma coisa na evangelização que não está na nossa alçada de evangelizador, que a gente possa encaminhar essa criança ou esse jovem para o atendimento espiritual, né? O auxílio espiritual através de uma reunião mediúnica, né? Colocando o nome para a oração, o passe, até a questão do evangelho no lar também, né? Esse dia mesmo a gente estava ouvindo uma amiga da casa falando, né? Agradecendo a uma outra companheira que foi um dia até a casa dela para instituir, né, o culto do evangelho no lar. E aí ela comentando que desde então ela seguiu até os dias de hoje fazendo. Então, muitas vezes também as pessoas não fazem, não é porque não querem, é porque falta um estímulo, falta uma orientação, né? Não sabem como é que faz. E aí é algo que a gente pode também sempre estar falando na casa espírita, inserindo em palestra, encontro da família, né? Fazendo pequenos folders explicativos, porque muitas vezes, né, como a gente já sabe, a gente acha que todo mundo sabe, que todo mundo faz, mas não é bem assim. Tem pessoas que realmente não sabem, né? Às vezes fica com vergonha também de perguntar, né? Porque as pessoas acharam que ela não sabe. E aí a gente detecta isso muito bem através das próprias crianças.
quando a gente trabalha essa aulinha de Evangelho no Lar, né, as próprias crianças acabam falando e aí já cria um mecanismo para da gente abordar esse assunto com os pais e levar essa orientação até eles. E aí, no finalzinho desse item D.4, eu ressaltei aqui também uma outra coisa que me parece bastante importante, que é o compartilhamento de informações e agendas, a construção conjunta de ações integradas e, especialmente, a reciprocidade de apoio e auxílio, tendem a fortalecer a instituição espírita e proporcionar o alinhamento e o crescimento do trabalho. Então, a gente não pode trabalhar no setor da evangelização separado do resto, né? É interessante que a programação seja compartilhada com o resto da casa espírita, né? Dentro dessa questão da informação, da agenda, né? Dos dias, dos horários, das programações, e que, se possível, a gente, em alguns momentos, a gente consiga fazer uma programação integrada. Nós agora estamos na casa, né? A gente vai ter o dia do livro, final agora domingo que vem, e a gente está montando o encontro da família nosso, que é sempre em maio. E aí são momentos que dá para a gente fazer esse compartilhamento de informações e a gente ter vários trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, com um tema central, né? Então, a gente vai fazer na infância, vai fazer na mocidade, vai fazer na palestra, vai fazer no grupo de estudo de domingo. Então, fica assim bem bacana, algo que está ali permeando toda a casa e que todo mundo está envolvido com o mesmo tema. E eu tenho certeza de que a espiritualidade aproveita muito esses momentos em que a gente trabalha dessa forma para fazer o trabalho dela, né? Para fazer os atendimentos que ela precisa fazer, né? E, independente disso, no próprio dia a dia, né? Nada está separado de nada, a gente está sempre fazendo essa união entre os setores, né? E aí que fala uma coisa muito importante, né? Que essa reciprocidade de apoio e auxílio tendem a fortalecer a instituição espírita e proporcionar o alinhamento e o crescimento do trabalho. É tão importante isso daqui, né? Porque as pessoas acabam se unindo pelo trabalho e isso acaba fortalecendo a instituição. Enquanto se a gente trabalhar cada um para um lado, né, ninguém chega a lugar nenhum, né? Um vai para o norte, outro vai para o sul. Então, é preciso um certo direcionamento também, né, para que possa realmente ter esse fortalecimento da casa e esse alinhamento e o crescimento do trabalho. Muito bacana. Alguém gostaria de fazer algum comentário do D4? Dessa integração de áreas e das atividades? Alguma experiência? Marta, uma experiência assim, há alguns anos atrás, aliás, mais de 10 anos atrás, nós tínhamos um médium vidente na casa e a coordenadora da infância levava às vezes a criança para ele dar uma olhada na sintonia da criança. E ele dava e era assim muito legal. Aí para se fazer o atendimento mais, vamos dizer assim, né, mais direcionado à necessidade. E a gente tinha essa dinâmica, né, de ela levava para ele, chamava ele, dizia, dá uma olhadinha nesse pequeno aqui. Isso durante ela aí, depois ele dizia exatamente qual era a necessidade maior dela. Então, era um atendimento. Hoje em dia, a gente não tem mais, já há mais de 10 anos, a gente não tem mais esse médium, envelheceu, está bem adoentado agora, mas a gente tinha isso e era muito legal, né? Agora, quanto à integração, tudo que você falou é perfeito, é isso mesmo, tem que haver, né? Inclusive, nas reuniões presenciais, eu já levava a lista de presença das crianças, eu levava inteira para a mesa, a gente leva papel para a mesa, né? Na nossa casa tinha essa prática, né? A gente botar um papel na mesa, vamos botar um papelzinho para radiação, hoje é tudo virtual, mas na época a gente levava os pedidos e tal, né? Aí eu já levava todas as folhas com o nome de todas as crianças, nem peneirava nenhuma não, eu levava todas elas ali para pedir nas reuniões mediúnicas, né? Que houvesse atendimento, houvesse o socorro ali. E muitas vezes médiuns que nem eram ligados à infância davam umas orientações assim, sem eu pedir nome de criança nenhuma. Eu não pedi o nome, levava o nome de todas elas.
Aí me diz, tô vendo uma criança assim, 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 para tratar, tarararará, e só passava de qual era a necessidade dela. Então, a gente pedia. Para a mocidade também. Às vezes, a mocidade, a coordenadora nem pedia e vinha, a mocidade está precisando de um reforço. Às vezes ela dizia, não está acontecendo nada. Dizia, tá, sim, presta atenção que está acontecendo alguma coisa assim. Então, nas reuniões mediúnicas, realmente já o trabalho integrado ocorre, né? Quando a gente pede, às vezes, quando nem pede, eles avisam. É verdade. A gente tem que estar bem atento, né? Uhum. Porque às vezes são situações que se repetem, outras que acontecem ali na hora da evangelização, que a gente tem que fazer algum encaminhamento, né? Para um passe, para um atendimento, para alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre com aquele olhar sensível, né? Acho que a gente nunca, depois desse estudo, assim, são coisas que nunca mais vamos esquecer, né? O olhar sensível, a escuta sensível, a fala sensível, e aquele sentir, pensar e agir. Vira e mexe, eu estou vendo alguma outra coisa, aí eu falo, gente, é a mesma coisa, aquele mesmo... Está com outras palavras, mas na verdade é a mesma coisa, né? Essa mesma estrutura do sentir, pensar e agir. Eu estou lendo até um livro agora, estou relendo para o Encontro da Família, é um livro do Alírio Cerqueira Filho, Jesus, Modelo e Guia da Família, que vai ser o nosso livro base para o estudo. E aí lá ele vai falando de outras formas e tal, e aí, né, na questão do autoconhecimento, do autodescobrimento, aí eu fiquei lembrando do nosso estudo aqui. Aqui foi falado desse livro também, não foi? Falamos. Eu acabei de ler ele agora. Meu Deus. A responsabilidade... Eu li ano passado. Não, eu li agora. Eu acho que foi aqui que foi falado. Aí uma amiga falou que tinha. Tia Vanusa, se quiser, ela tia Leila disse que pode emprestar. Entendeu? Ano passado a gente até ouviu. Repete o título. Qual é o título dele? A Evangelização no Mais Além. Esse livro é maravilhoso. Gente, a gente lê esse livro e diz assim, nossa, eu tenho que aprender muito mais, eu tenho que crescer, eu tenho que buscar sintonia, não é? Mais sintonia. Esse é outro, a gente falou que esse é outro que vale a pena estudar, né, Adaísa? Vale a pena. É muito bom, muda a nossa... Totalmente. Muda totalmente. Ano passado... isso verdadeiro da gente. Eu depois vou colocar tem lá no grupo, a gente, ano passado, quando fez a capacitação, a gente fez 2 encontros, no começo de 2020. Aí a gente assistiu um vídeo da Sheila Passos, e ela contando, né, um pouco do livro e tal. A gente até estava com a pretensão de começar o estudo, mas aí veio a pandemia e acabou não indo para frente. Mas, nossa, muito bom. Muito bom. Muito. E ele fala detalhes ali do acompanhamento que eles fazem ao evangelizando e ao evangelizador. Você fica até assim, você olha para o outro assim, desculpa. Olha para cima e diz assim, desculpa. Depois da leitura desse livro, a gente não é mais a mesma pessoa na evangelização, não é mais. Fica mais apura mais, né? Mas, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa desse item ou podemos prosseguir? Alguém tem mais alguma experiência que queira trazer para a gente? Tudo bem? Então, a gente vai passar agora para o item D.5, que fala do planejamento, acompanhamento e avaliação. Planejamento, acompanhamento e avaliação. Então, logo tem uma frase também do Dr. Bezerra, né, muito importante, eu gostaria também de ler, né, de muita sabedoria. A especialidade da tarefa não se compraz com improvisações descabidas, razão pela qual os servidores integrados na evangelização devem buscar continuamente a atualização de conteúdos e procedimentos didático-pedagógicos, visando a um melhor rendimento em face da economia da vida na trajetória da existência, considerando-se que, de fato, os tempos são chegados. Então, assim, outra frase de muita sabedoria do Dr. Bezerra, né? Claro, né? A especialidade da tarefa não se compraz com improvisações descabidas, né? Já falamos sobre isso aqui, né? É como eu penso assim, às vezes acontecem situações inesperadas, inusitadas, aí a gente vai precisar improvisar, porque não vamos deixar também a tarefa não acontecer, né? Tipo, alguém passou mal pela manhã e não conseguiu ir para a evangelização. Já aconteceu isso comigo. Então, a pessoa te manda uma mensagem ou te liga, então você tem que
rapidamente orar, né? E aí usar a bagagem que a gente já tem, aí, mas não é improvisação descabida, né? E foi necessidade mesmo do momento. A gente tem que estar pronto também para esses momentos, né? Plano A e plano B, porque muitas vezes a gente precisa atender um companheiro que dormiu bem e acordou, não vai conseguir dar conta da tarefa na casa. Agora, a improvisação descabida realmente não cabe, né, dentro dessa especialidade da tarefa. Né, porque a tarefa da evangelização ela tem toda uma especialidade, uma peculiaridade, ela tem as suas próprias características, né? Então, ela precisa realmente ser pensada, ser cuidada, ser amada, para que a gente não venha, né, a cair nessas improvisações descabidas, fruto do nosso desleixo, da nossa preguiça. Desculpe as palavras, tá, gente? Estou sendo assim super sincera, mas a gente tem que ter cuidado, né? A gente assume um compromisso, né? E a gente precisa ser fiel a esse compromisso, porque a gente é trabalhador do Cristo, né? Eu fico pensando, às vezes, assim, na vergonha que seria o Cristo à nossa frente, né? E a gente lembrada, todos nós, é claro, já, né? Já falhamos em vários momentos, e muitos, inclusive na evangelização, e a gente fica pensando, nossa, como é que eu vou olhar, né, para o Cristo? Eu, às vezes, penso assim, né? Olha a responsabilidade, né? Que a gente vai ter que dar conta disso aqui, né? A gente reencarnou para vir, para trabalhar na evangelização, né? A gente tem essa certeza. Então, não cabe realmente... Depois, então, da expressão de Bezerra, né? Uma equipe de Jesus em ação, não é qualquer coisa, né? Não. Requer planejamento, preparação, né? Aí, logo abaixo da frase do Dr. Bezerra de Menezes, tem assim, ó, momentos de estudo e planejamento são essenciais para a qualidade da prática evangelizadora. A gente está falando aqui da qualidade, né? Da qualidade organizacional. Já estudamos as outras. Então, momentos de estudo e planejamento são essenciais, né? A gente precisa se organizar no nosso dia a dia para ter os nossos momentos de estudo. Claro que nada é fácil, né? Que a gente tem 1001 afazeres, mas penso que é o hábito também do estudo. O estudo é um hábito, a leitura é um hábito, né? Porque a gente não habitua a ver televisão, a ficar em frente à televisão, né? Às vezes vendo coisa que não acrescenta nada. Então, a gente cria hábitos e podemos criar esses momentos também no nosso dia a dia de estudo, de planejamento, né? Momento de estudo sempre. Né, no nosso dia a dia, ele está sempre lendo, está sempre procurando, não só naquele momento que vai preparar a aulinha ou que vai preparar alguma outra coisa para a casa espírita, mas não, fazer disso uma rotina na nossa vida, né, criando esse hábito. E o planejamento também é fundamental, porque se não houver planejamento, a gente vai acabar caindo na improvisação. Né? A falta do planejamento leva à improvisação. Então, a gente precisa planejar. E aí, não sei, em alguma pessoa que eu já ouvi falando de evangelização, num desses múltiplos encontros que a gente ouve e participa, né, é a pessoa comentando uma coisa muito interessante, que assim, bem bacana mesmo para a nossa prática. Né? Então, você está ali, você está com... Isso mesmo, Carlinhos. Carlinhos Ventura, que bom vê-los aqui hoje. Deixa eu ler aqui que o negócio já sumiu aqui da minha frente. Além disso, esses momentos de estudo e planejamento fortalecem a união da equipe, é verdade, fortalecem mesmo. Tem as meninas aqui para comprovar isso. Então, a gente tem que criar os momentos de estudo e o planejamento para não levar a gente acabar não caindo na improvisação. Aí essa pessoa, que eu não me lembro nem mais quem, estava falando sobre essa questão da nossa aula. Ah, já sei, foi no curso que teve ano passado do pessoal lá de Belo Horizonte, da União, da Aliança Espírita Mineira, União Espírita Mineira, um curso que teve várias quintas-feiras, não sei se vocês souberam desse curso, foram várias quintas intercaladas, né? Foi muito bom. E aí a expositora, uma das expositoras falava sobre isso. Então, né, a gente tem normalmente todos nós na evangelização temos uma escala de trabalho, então a gente já sabe que no dia tal a gente vai trabalhar, a nossa aula é aquele tema X. Então, quando a gente começa a pensar naquele tema com mais antecedência, né? A espiritualidade também, ela vai nos intuindo, ela vai nos orientando, porque a gente está se dedicando àquilo com mais antecedência. Então, a gente cria uma ambiência muito positiva, né, para nós mesmos e para recebermos essas orientações da espiritualidade. É aquela coisa que a gente está buscando assim, nos livros, um livro, a gente pega o livro e vem exatamente aquilo que a gente está precisando, coisas desse tipo. Né? A gente lembra de uma aula que a gente deu lá não sei quando, que está lá arquivada nas nossas pastas, de antigamente, a gente vai lá e pega, e por aí vai. Porque a gente está se voltando para aquilo com antecedência. Então, com certeza, essa aula
né, com planejamento, com dedicação, vai ser uma aula muito melhor, né, muito mais elaborada, com mais conteúdo, muito mais pensada, e vai surtir um resultado muito melhor do que algo que a gente pega em cima da hora para fazer, né, para fazer de qualquer maneira, só para dizer que não fez. Então, é questão de organização mesmo. Hoje uma amiga ligou para mim, uma amiga até da Casa Espírita, para falar de um assunto e acabamos ficando assim uma meia hora conversando. Isso porque a gente cortou a conversa, porque a gente sabe que tem já era hora. Eu falei, não, eu tenho que fazer do almoço, que eu vou entrar 1 hora na aula pelo WhatsApp. Aí ela estava comentando de um trabalho que está fazendo na rua, se juntou com uma outra pessoa de distribuir umas quentinhas e tal, que começaram a distribuir umas mensagenzinhas, sem cunho religioso, mensagens cristãs. E aí eu falei assim, eu gostaria de participar disso, porque essa parte para mim aí é prática, não é nada assim detalhista, que eu não sou jeitosa, mas essa coisa de fazer no computador e tal, posso fazer no Canva e tal. Aí ela falou, mas você não tem tempo, tá com muito. Eu falei, não, tenho sim, pode deixar que eu vou fazer. Deixa comigo que eu vou fazer. São quantas mensagens, mais ou menos? Umas 60 quentinhas por semana, porque eu achei tão interessante, uma coisa que me emocionou até quando ela falou que essas pessoas, de moradores de rua, não teve mensagem para uma pessoa semana passada e a pessoa cobrou. Poxa, mas eu vou ficar sem mensagem? Então eu falei para ela, nossa, como que a gente julga mal as pessoas, que a gente acha, só porque a pessoa está na rua, né? É um coitado, é um infeliz, é um pobre, é um necessitado. Né? E as pessoas estão ficando felizes que recebem pequenas mensagenzinhas de conteúdo cristão, né? Nada falando de reencarnação, nada se ligado à nossa doutrina, mas que seja cristão. Aí eu até falei para ela, olha, eu tenho uma ideia ótima. Que mensagem que a gente pode usar? Do Minuto de Sabedoria, do Pastorino. Inclusive, não sei se vocês viram, saiu uma matéria muito boa no Globo semana passada sobre esse livro, Minuto de Sabedoria. Né? Vai lá, Maria Elisa, fica à vontade. Boa reunião lá, tá? Beijo, até a próxima. Então, assim... Vânia levantou a mãozinha também, tá? Oi, Vânia, eu não vi, não. Obrigada, Daísa. Não, eu só queria falar que quando a gente está integrada na equipe, né, e quando a gente se empenha e começa a planejar antes e a trabalhar antes, uma pensa uma coisa no lado, a outra já está fazendo do outro, a ideia vem junta, casadinha. É muito interessante esse processo de estar planejando e com antecedência. A gente exatamente. Muito, o que o Carlinhos falou, a questão da equipe, né? Porque a gente está naquele trabalho, né, Alessandra? Vânia, Alessandra, então, assim... Feliz, Tânia, Então, assim, as coisas vão se casando, porque a gente está o quê? Na mesma sintonia, pensando nas mesmas coisas. Então, olha como que favorece, né? E aí, a nossa criança depois vai ter uma aula, né? Algum trabalho muito melhor, porque foi bem pensado, bem planejado, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre planejamento, sobre estudo? Fazer alguma observação? Uma coisa interessante, não sei se acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Eu planejo, boto objetivo, boto organizadozinho, aí com antecedência. Aí passa assim uns 2 dias, vou ver aquilo, tem novas ideias de melhoramento. Poxa, isso aqui posso melhorar com isso aqui. Então, você melhora, dá tempo de você melhorar, tipo, atingir mais rápido o objetivo, melhora muito mais. Você tem essa possibilidade. Acontece. Isso mesmo. Eu acho que a gente planejando, a gente pode ir conversando também, né? Com o companheiro que está fazendo, né? Vou dar um exemplo assim, eu e Vanusa, essa que está aí, a gente conversa, troca ideia, discorda, discordamos muitas vezes e vamos chegar a uma conclusão, né? Quando a gente já discordou, às vezes, tanto que a gente não chegava a um acordo, vamos pedir uma outra opinião, porque é assim que a gente vai, entendeu? Eu não entendi o que você quis dizer com isso, mas é uma dinâmica que a gente usa, né? E que a gente vai assim, a gente vai concluindo, né? Sempre tentando melhor, né? Claro, podemos até, com certeza, né? A gente não faz a coisa perfeita, a gente está falhando, a gente está precisando, né? Sempre de mais apoio, de sintonia. Às vezes eu digo para ela, confia na sua intuição. Às vezes eu digo, meu Deus, me ajuda aqui para a gente concluir alguma coisa. Mas a gente troca muito, né? A gente tem o grupo todo, mas a nossa afinidade maior faz com que a gente troque mais e discorde muito também. Não acho que as ideias
que ela faz cada direitinho, não, às vezes coloca não, que eu coloco também, ela diz não, mas é assim que a gente vai concluindo, entendeu? Não temos os mesmos pensamentos sempre, não, mas no final sai alguma coisa. Mas não sei como a gente manda zap para lá e para cá, e-mail para lá e para cá. Eu fiquei aqui pensando. Terminou? Eu fiquei aqui pensando também que eu acho que um outro ponto muito importante do planejamento é o nosso trabalho de observação da turma com a qual a gente estiver, né? Seja criança, seja jovem, seja famílias. À medida que a gente vai observando, né, o desenrolar de um encontro, muitas vezes ali a gente já identifica necessidades que nós precisamos trabalhar dentro desse planejamento, desses temas que nós vamos observando. Eu sempre me lembro de Lúcia Moisés nesse momento, quando ela fala, né, que o planejamento ele não pode ser linear. Ele é ela até botou uma imagem uma vez, tipo peças de encaixe, uma entra aqui, outra entra aqui, outra entra aqui, porque justamente vai ao encontro das necessidades do grupo que a gente vai trabalhando, né? O desenvolvimento das temáticas que forem atender melhor. Muito bom. Posso falar um pouquinho? Oi, Alvina, pode falar. Então, esse planejamento, geralmente aqui a gente costuma escolher, aliás, as crianças e os jovens escolhem, votam. A gente dá aí 2, 3 temas para eles votarem no WhatsApp. Isso movimenta também o grupo de WhatsApp. Vamos votar quem vai ser o tema campeão. Aí, depois disso, a gente já está planejando com o tema escolhido e a gente faz perguntas no grupo de WhatsApp para ir instigando a curiosidade deles. Então, esse planejamento ele pode ser também compartilhado com os evangelizandos, para a gente, né, dando pistas, para que eles também participem em alguma pesquisa. E aí já são outros, é um planejamento que a gente também compartilha questões com eles, já no grupo de WhatsApp. Só isso. Obrigada. Na sequência aqui, pessoal, no primeiro parágrafo, na verdade, né, no finalzinho, né, tem assim, nesse sentido, a título de contribuição, o planejamento de qualquer ação para a infância deve. E aí vem uma série de tópicos, isso aqui eu acho interessante a gente ler. Né? A gente poderia fazer aquele esquema, cada um vai lendo um tópico, eu começo, e a gente comentar se quiser, né? Não tem assim, nenhuma novidade, mas eu acho que é interessante a gente dar uma lidinha. Isso aqui que é importante. Então, o primeiro que é colocado aqui, ter como finalidade base o estudo da doutrina espírita e a vivência do Evangelho de Jesus. Né? A gente já viu isso aqui em alguma outra etapa dos nossos encontros, né? Inclusive falando que vai ser o nosso filtro, né? A nossa base vai ser a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. A Tânia está colocando aqui, interessante. Peraí. Planejamento compartilhado, muito tranquilo para crianças maiores, né? Uma boa ideia mesmo. Então, vamos seguir? Cada um vai lendo aí sem... Né? Quem quiser ir lendo, por favor, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade também. Vamos lá. Ser construído com foco na criança, público-alvo da ação, em sua relação com o próximo, valendo-se das potencialidades do evangelizador na condição de mediador. Nossa, então olha só, fazer o planejamento com foco na criança, a gente tem que ter essa preocupação mesmo, né? E agora, online, a gente está pegando todas as crianças juntas, né? Vamos, assim, a história é a mesma, a abordagem na hora de conversar com eles, a gente faz uma conversa separada, mas na hora da narração é a mesma. Então, a gente realmente tem que ficar muito atento, assim, essa palavra aqui vai ser entendida pelos de 12 anos, vai ser entendida pelos de 5 anos, 6 anos. Então, a gente tem que arranjar uma palavra, né,
que seja entendido por todos, né? Que foco na criança, que é o público-alvo da ação, né, do trabalho, em sua relação com o próximo, valendo as potencialidades do evangelizador. Tá, eu não estou entendendo essa em sua relação com o próximo. O planejamento ser construído... Ah, tá, espera aí. Planejamento ser construído da criança, porque a criança tem que se relacionar com família, com outras pessoas. Realmente, a gente até, às vezes, fica observando a problemática, às vezes, da criança, né? Dentro da família, e aí, assim, como atingi-la. A gente, por exemplo, um exemplo prático, né? A gente tem uma criança agora que ela tem uma divergência muito grande com a irmãzinha, a irmã menor. Inclusive, eu ainda não consegui fazer a irmã menor, que seria da creche, né? Da creche não, seria bebê, colocar o nome dela e a foto dela, porque isso ia afastar a irmã mais velha. Que a irmã mais velha fica, mas ela tem um ciúme muito grande da menor. Então, no Evangelho Bebê, a gente bota a fotinho da criança e canta aquele olhar, amiguinho do meu coração, você está na evangelização. A gente fala o nome da criança, mas se botar o nome, né, já conversei com a mãe, se botar o nome da irmã e aparecer a foto da irmã, ela vai sair por ciúme. Porque a mãe não consegue disfarçar, e a mãe admite isso, a preferência que ela tem pela bebê. E quer dizer, a menina maior foi filha única até uns 8 anos. Aí veio a bebê e a mãe, ela diz que não sabe por quê, não consegue vencer isso. A preferência dela pela menor é grande. Ela diz que ela não larga a menina, uma série de situações que ela colocou. Então, assim, eu tenho pensado muito nela, como chegar até ela. Ela entra de microfone fechado e não abre. Ela quer que a gente leia, faça a leitura labial ou leia o que ela bota no chat. Porque ela não quer abrir o microfone. Ela diz que a casa dela parece estar... É a Terceira Guerra Mundial, tem muito movimento. Não tem movimento nenhum. Eu sei que não tem, porque eu já conversei com a mãe. Mas ela não quer abrir, porque ela não quer compartilhar aquele momento dela com a mãe e com a irmã que estão ali próximas. E aí, assim, eu tenho tido muito uma intuição do que fazer, né? Até agora, o que a gente está fazendo é deixar a irmã de lado, deixar a bebê, não deixa a bebê de lado, não coloca a bebê na tela, para ela poder ficar, porque ela é maior e, na realidade, quem está precisando muito é ela e a mãe, que não consegue vencer a paixão que ela tem. Meu Deus, que espírito é esse? Como é que esse espírito chega? E você pensa, não sei. Ela disse, não sei, eu não consigo. Não consigo. Então, nós demos várias dicas de ela tentar dividir o trabalho com a bebê, que não é bebê, tem 1 aninho já, né? Mas com ela mais velha, ela disse, não consigo. Eu deixo, daqui a pouco... Aí a mãe imagina mil coisas, ela vai deixar a criança cair, eu vou ter que correr, vai quebrar o fêmur da criança, eu vou ter que correr nessa... Digo, para de fantasiar coisas. Tá? Então, é uma problemática familiar, né? Em que existe o pai é neutro, não coisa. Mas eu fico assim, né? Todas as vezes que eu vejo ela falando, eu fico, Jesus, como conversar com ela? Mas eu sei que se a gente entrar para conversar mais profundamente, ela vai deixar. Ela está em psicólogo, a mãe também está, mas não conseguiram ainda vencer isso. Então, quando diz aqui, né, a sua relação com o próximo mais próximo é o que está dentro de casa, né? E é onde não só a criança, mas a gente também tem que saber conviver melhor com quem está dentro de casa. E a pandemia trouxe isso, né? A pandemia botou todo mundo dentro de casa, então eu tenho que conviver mais com quem está dentro de casa. E aí, na hora do planejamento, tem hora, por exemplo, nesse caso, eu fico assim, como? Como é que a gente vai conseguir atingir essa criança, né, que está com 9 anos, agora 10, e que se sente excluída pela mãe, condição financeira boa, não é falta de coisas materiais, não. É realmente emocional e espiritual, né? Essa problemática dentro de casa. O espírito que chegou como irmã tem uma ligação com a mãe tão grande
A mãe diz que acha que eu devo mais a menorzinha. Tanto é que ela diz, eu abraço ela, eu quero proteger, eu acho que eu devo muito a ela, então eu não consigo me fazer, né, o trabalho natural. Agora, fico, Deise, meu a gente fica pensando, ainda bem que ela já está com psicólogo, porque se ela não fizer um investimento de trabalho nessa relação, essa menina vai caminhando para a puberdade, adolescência. Se isso não for trabalhado, mais coisas, né, poderão vir à tona e ficar mais difícil o trabalho, né? Então, na verdade, essa mãe precisa cuidar muito disso agora, que ela ainda está menorzinha, né? Não, eu acho que a mãe tem que trabalhar ela, o que a gente tentou colocar, eu e outra pessoa que conversamos com ela, que a mãe tem que trabalhar a si mesma. Sim. De vencer essa paixão que ela tem pela segunda criança. Que pode ser até culpa, né? Quando ela fica dizendo que ela deve, né? Que ela precisa proteger mais, de repente ela está num processo de culpa que precisa ser trabalhado, né? Porque a gente, às vezes, né, se aproxima do outro, se deixa até quase que dominar, né? Por culpa mesmo, né? Aquela culpa do passado, se você não se perdoa. Então, gente, é realmente... Aí que a gente vê, né? Me permita falar isso, o quanto o trabalho com a família é importante na ação evangelizadora da criança. Eu acho que cada vez mais, nesse livro, das novas orientações da FEB, inclusive a questão da família está muito bem colocada. Eu estou ainda no começo, mas dei já uma olhadinha. A questão da família está muito trabalhada nessa nova proposta, né? Porque não tem como a gente não ficar de olho na família, né? Total. Posso fazer um comentário? Pode falar, Alessandra. Pegando o gancho de Deise aí, enquanto eu estava falando, veio que me passando várias coisas na minha cabeça. Eu tenho 2 filhos, né? As minhas companheiras, minhas colegas aqui do Joana d'Arc já me conhecem. E aí, quando eu já tinha minha filha, e aí, quando eu engravidei do meu filho, engraçado que... desculpa que tem um barulho aqui, mas é na rua, um carro de som, não entendi nada. Mas aí, eu fiquei assim... eu não vou dizer que aconteceu comigo o que está acontecendo com essa pessoa lá, né, no seu grupo, Deise, mas passaram várias coisas na minha cabeça de, tipo assim, gente, será que eu vou conseguir dar conta não sei, será que eu vou conseguir amar igual essas 2 crianças? Eu preciso amar igual essas 2 crianças, os meus filhos? Será que eu vou conseguir dar conta de fazer isso? Porque, sei lá, na hora, assim, passa tanta coisa na cabeça da gente, né? Porque a nossa vida é tão atribulada, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente trabalha fora, e a gente pensa assim, meu Deus, eu preciso fazer assim, eu preciso dar conta de amar igual, porque não tem diferença, filho é igual. Não tem essa coisa de você, eu amo mais um a outro. Então, eu trabalhei isso muito na minha vida, porque eu fiquei preocupada, eu fiquei com medo. Eu não sei se temos outras mães aqui, mas eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu precisei trabalhar realmente isso. E o que a Daísa falou, eu acho que quando a gente, né, participa de um grupo espírita, a gente, né, faz um trabalho de evangelização, a gente tem um encontro da família, como tem o nosso. Então, eu acho que isso aí são momentos para a gente realmente pensar em trabalhar isso. Porque o que está acontecendo com essa mãe, isso é algo de muito sério, de muito grave, né? Porque essa criança, né, que está sofrendo com isso, porque está sofrendo, né, porque é nítido, né, o tratamento da mãe com a menor. Então, assim, é algo de grave mesmo. Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês, porque realmente não chegou a acontecer isso, mas eu precisei trabalhar isso na minha cabeça, porque
assim, a gente, volta a dizer, a gente tem, né, a vida tão corrida, trabalho e tudo, e a gente fica preocupada em querer dar a mesma atenção e o mesmo amor, né? Porque para a criança também não sentir, né? Não, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, então é algo assim a ser pensado e de repente da gente também trabalhar isso no nosso grupo, né? Não sei de que forma, mas pensar em, porque eu acho que muitas crianças passam por isso dentro de casa. Eu acredito. Eu acho até que é difícil também, assim, vamos dizer, para a gente. O amor de mãe, eu acredito que é o mesmo, mas a afinidade com cada espírito que chega até nós, assim, não é a mesma. A gente é que tem que ser maduro o suficiente para compreender. Tem filhos que você olha e ele te compreende. Tem outros que são arredios, são difíceis. Se não fosse o espiritismo, nós estaríamos loucas, né? E aí, graças ao espiritismo, a gente consegue temperar. Agora, não sei, né? Mas no meu caso, é notório. A afinidade é muito diferente entre os filhos. O amor não é diferente, mas a afinidade é, né? Isso aí a gente sabe que é do espírito, né? Posso falar uma coisa aqui? Estão me ouvindo? Então, Pode sim, Elisete. Ah, olha só, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, sabe? Porque aqui na minha vizinha é uma avó que teve uma filha, que teve uma neta, e que essa neta teve um casal de filhos. Nasceu o casal, uma menina e um menino. Então, de tantas mulheres veio um menino. A garotinha falou comigo: ah, meu irmão é o xodó. E ela fala com naturalidade, fica todo mundo, porque sempre fizeram um menino na família, fica todo mundo paparicando, o garoto virou o rei da cocada. Mas para a família, isso é natural. A garota, que é a irmã gêmea dele, acha, ah, meu irmão é o xodó, é o queridinho, mas com a naturalidade que para ela isso é normal, porque está tão comum. Aí eu falei assim, mas você é muito importante. Não, eu sou, mas meu irmão é mais natural. Então, eu tenho que tomar o cuidado de não criar uma situação para ela, de ela começar a sentir que ela não sente para ela, como todo mundo faz, para ela é natural. A gente vê quantas situações, né? Mas o que a Vânia colocou de afinidade também é muito importante, né? E é muito mais fácil, né? Eu tenho 3, tive 4, mas um eu perdi na gravidez ainda. Mas tem um que chega, que chamega, que é só você chegar, rir e já vê. Tem outro que é centrado, entendeu? Para chegar até ele é mais complicado. Então, isso, né, faz com que, de repente, você fique agarrado mais com um do que com o outro. Você tenta agarrar um, ele... Né? Vai ser Emanuel, disciplina, para chegar. Então, essa afinidade e esse temperamento dos filhos também faz com que a gente, sem querer, pareça uma coisa, né? Que não é. Esse lance da Vânia eu achei importante. Agora, a gente vê quantos fatores tem, né? Culpa do passado, afinidade espiritual, não é? Xodó porque é o primeiro do sexo diferente. Então, olha só, quanto a gente tem que trabalhar a família, né? Tem muito, é uma vertente muito grande, é um leque muito grande, né? Muito grande. Vamos lá? Vamos para o terceiro tópico? Considerar as demandas, interesses, potencialidades, necessidades e talentos das crianças que participam das atividades no centro espírita, de forma a promover momentos ativos de estudo e trabalho no bem. E a gente vê isso principalmente quando a gente vai desenvolver uma atividade, né? Por exemplo, se a gente, como agora, Dia do Livro, nós vamos ter algumas crianças falando poesias, outras historinhas, e aí a gente tem que tomar todo cuidado até na hora dessa seleção, porque você não vai pegar uma criança que mal sabe ler e jogar ela ali para ela se sentir constrangida, né? Outros que não gostam também de estar aparecendo ali, de estar estando em evidência. Então, a gente tem que estar sempre com muito cuidado na hora de
de estar promovendo, né, qualquer atividade, principalmente dentro de uma casa espírita, para não vir a constranger uma criança, né? Depende muito do talento de cada um, e ter essa visão, eu acho que é bem difícil, né? Mas a gente precisa tentar, né? Vamos ao próximo? Ser organizado com foco nos objetivos da ação. Que alcançar elemento norteador da ação, de onde derivam as formas para alcançá-los, elemento estratégico e metodológico da ação. Bem interessante esse item, né? Tem muito a ver com o planejamento, que nós já conversamos, quais são os nossos objetivos, né? Aonde desejamos chegar, e quais são as estratégias, as metodologias, que nunca podem ser as mesmas, né? De acordo com aquilo que a gente está colocando como foco, a gente pode estabelecer novos caminhos, né? Estratégicos e metodológicos. Posso falar o próximo? Pode, Tânia. Considerar a realidade de recursos humanos e físicos para sua efetivação. Isso aí na pandemia, né? A gente está tendo que estudar muito isso aí, que é complicado, né? Recursos humanos e físicos, né? A gente está tentando aí fazer, né, um cenáriozinho, né? No dia do livro, e tivemos que conversar muito, planejar muito sobre como fazer isso, né? Proporcionar esse ambiente físico, né? Tá bem complicado, mas é isso aí. Temos que considerar isso mesmo. A realidade de recursos humanos, né, que são as pessoas, né, que podem realizar a tarefa, né, e físicos, quer dizer, o que a gente vai utilizar, né, no ambiente físico para ajudar, né, a atividade que a gente vai realizar, né? É isso aí mesmo. Tranquilo. Posso ler o Falar outro? o próximo. Pode sim. Posso falar? Apresentar coerência entre os objetivos, conteúdos, metodologia e forma de avaliação das atividades. É assim, você fez todo um planejamento, aí, de repente, no meio do caminho, você muda do assunto, aí você divaga, você vai lá para Plutão, para não sei o que lá. Tem que ter uma coerência, tem que ter um encadeamento, tem que ter um objetivo para se alcançar seu objetivo, né? Então, você não fugir do que você quer, do que você planejou. Foi o que a Daísa leu há pouco tempo, agora há pouco, né? A gente tem que saber onde que a gente quer chegar, né? O que a gente quer alcançar. Em cima disso daí, que são os nossos objetivos, a gente vai montar o nosso trabalho, escolher as estratégias, os recursos, né? A gente tem que estar com isso aí bem em mente, né? Bem em foco mesmo. Bem coerente, né? Exatamente. Até mesmo na condução da própria aula, não que as crianças não possam perguntar outras coisas, mas a gente também tem que estar bem atento, porque para ver se isso aí não vai descambar também, para a gente sair totalmente do nosso rumo. É claro que a gente vai atendê-los nas suas demandas e tal, mas às vezes eles perguntam umas coisas que não tem nada a ver. Então, a gente também vai ali direto e reto no que eles estão perguntando, né? E só para responder a pergunta que eu penso que criança perguntou, a gente responde naquilo que ela quer, né? Não adianta ficar fazendo uma viagem muito longa, né? Não é aquilo que ela quer saber só o que ela perguntou, né? E a gente manter essa coerência, né? Muito importante. Vamos lá, Alessandra, agora pode ler. Tá. Acabou coincidindo. Conciliar e adequar os objetivos aos conteúdos, os métodos aos recursos, as atividades à gestão do tempo.
Então, eu acho que é isso que a gente já vem falando. Eu acho que, falando pelo nosso grupo, né, nosso planejamento, né, lá das nossas aulas de evangelização, a gente procura ter muito esse cuidado, né, até mesmo porque, falando pela nossa turma, né, que a gente faz a junção dos segundo e terceiro ciclos, então a gente tem muita essa preocupação, né, em passar o conteúdo, porque tem crianças que estão chegando agora, que são um pouco mais verdinhas ainda, outras um pouco maiores. Então, a gente tem esse cuidado, na hora da gente passar um vídeo, a gente está sempre procurando, assim, observar, né, se está de acordo com a faixa etária deles. Então, acho que esse cuidado, né, com os conteúdos e os recursos também que a gente utiliza, até mesmo porque... para chamar a atenção deles mesmo, para ficar assim, a gente procura as meninas que têm mais habilidade, que eu ainda estou aprendendo, a fazer joguinhos, a fazer... Então, assim, a gente tem esse cuidado, né, em estar preparando uma aula com bom conteúdo, né, para poder chamar mesmo a atenção deles, deixar que eles fiquem bem à vontade, para a gente conversar, ter aquele diálogo aberto. Então, assim, a gente tem esse cuidado, a gente procura ter esse cuidado na hora da elaboração da nossa aula. Eu acho que isso, e o cuidado também que a gente tem em estar observando, né, as atitudes de cada um. É aquela criança que às vezes tem dificuldade em abrir o vídeo, né, de falar um pouco. Então, a gente procura observar e procurar saber se, de repente, pode estar acontecendo alguma coisa com aquela criança. Então, assim, é esse cuidado que a gente precisa ter, né, para poder a gente ter essa boa interação com eles. Vamos ao próximo. Posso falar, se ninguém for falar. Pode falar, Alvina. Prazer. Apresentar flexibilidade em sua realização, considerando possíveis variáveis que venham a inferir no processo. A gente sabe que todo planejamento ele precisa ter essa flexibilidade de estar atendendo as atividades, aliás, os interesses, as necessidades. Às vezes a gente chega naquele dia com aquele tema, e aí acontece alguma coisa que as crianças estão mais interessadas. E aí, às vezes, eles furtam a aula com tantas perguntas. Então, a gente saber caminhar de acordo com os interesses deles, né, sem perder o foco, mas ser um pouco flexível dentro dos interesses também das crianças, né, e dos jovens. Acho que é só isso. Muito bom. Eu vou ler só esse parágrafozinho à frente para fechar o nosso estudo de hoje, já estamos na hora. Aí a gente continua no seguinte, no próximo encontro. Visando promover às crianças momentos atrativos e alinhados aos objetivos da tarefa assumida de forma não improvisada, sugere-se que reuniões periódicas de planejamento entre os evangelizadores sejam programadas nas instituições espíritas, oportunizando a adequada organização dos encontros e eventos futuros, bem como de avaliação das ações já realizadas. Então, né, dentro do próprio título do item, né, do item D.5, né, é promover essas reuniões periódicas entre a equipe de evangelização, né, para fazer não apenas o planejamento, mas a organização das atividades, dos encontros e tal, e a avaliação também das ações. Então, são 3 etapas de um processo que é constante na atividade da evangelização: planejamento, acompanhamento e a avaliação, que também é super importante. A gente já tem falado sobre isso também, né? A avaliação com esse foco de acompanhar o trabalho que está sendo feito e buscar sempre o melhor, fazer sempre o melhor e melhorar o trabalho, né? Então, é isso. Estamos na nossa hora. Eu hoje estava olhando aqui que a gente está quase terminando a parte dos subsídios, né? Que as diretrizes deverá ser mais rápido. Isso aqui a gente está se detendo mais, porque tem muita coisa importante. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Obrigada pela presença. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Isso aí.
Elisete conseguiu voltar, Elisete? Uma boa noite para vocês. Então, vamos fazer a nossa oração. Gente, então, nós estamos encerrando por hoje, né? E vamos, então, fazer a nossa oração. Como sempre, a gente gosta muito de usar esse nosso momento para pedir, né, pelo nosso Estado, pelo nosso país, nesse momento tão difícil que as várias cidades, né, vivem. Não é diferente, eu acho que nenhuma cidade, né? Para que a gente possa estar vibrando, ajudando, colaborando com a espiritualidade. Alvina, você pode fazer para a gente? Posso. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai amado, a Jesus, mestre querido, aos nossos protetores e trabalhadores espirituais que nos inspiram para os estudos, para que possamos aprender, nos melhorar e agir para o bem, para que possamos também multiplicar os ensinamentos que viemos aqui compartilhar. Gratidão, Senhor, por todas essas oportunidades, que possam em nós reforçar bom ânimo para continuarmos no trabalho da evangelização. Graças a Deus, que assim seja. Tchau, meninas. Até a Uma próxima. boa noite para todos. Até mais, se Deus gente. Boa quiser. noite. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Tchau, boa noite. Tchau, com Até a Deus. próxima. Tchauzão. Tchau, Vanusa, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até daqui a pouco, meninas. No dia do livro. Oi. Então, amanhã, então, eu te ligo para a gente trocar uma figurinha, tá? Me liga sim, pode ligar. Beijo, Tá bom. boa noite. Fica com Deus.